Voltamos com a nossa conversa com a atriz Bruna Souza, aqui de Jacareí. Bom, Bruna, aí, como é que você toma essa decisão de partir para a carreira de atriz, o teatro? Como é que foi isso? Então, como criança eu entendia que eu era já uma artista, né? Enfim, me empoderei mais na escrita. O que aconteceu foi que quando eu saí do ensino médio, o meu contrato de estagiária estava acabando, então eu teria um ano, assim, sem nada para fazer, vamos dizer assim. E aí eu pensei assim, então vou tentar ver como que eu posso me melhorar enquanto pessoa, porque eu não queria já emendar numa faculdade, primeiro porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Ser artista não é o que nenhum pai sonha pra gente, nenhuma mãe sonha isso pra gente de verdade, não. Ainda hoje não é isso. Não é. Então eu pensei assim, eu não vou correr para fazer uma faculdade e depois ver que eu perdi tempo. Então eu queria fazer alguma coisa que me desse paixão. E aí eu me inscrevi em uma oficina da Fundação Cultural de teatro, porque eu pensei, vou pro teatro para eu aprender a me comunicar melhor, para eu poder me soltar, sou muito introvertida, talvez o teatro vai me ajudar. E aí entrei em 2012, meu professor era o Juliano Mazzuccini, um querido, e a partir disso eu me apaixonei pelo teatro, foi assim, capturada. E aí, como é que foi esse desenvolvimento para você ir caminhando na carreira, as primeiras peças? Conta um pouquinho desse começo dessa história. Então, no início, como era só um hobby, era um hobby que assim, eu não sei, talvez se o Juliano era essa pessoa que acabava puxando mais a gente, puxava a gente para ter uma disciplina, mesmo que fosse uma oficina. Eu acabei me colocando muito nesse lugar, assim, de levar aquilo a sério. Então, eu só não continuei nesse período porque realmente chegou um momento que eu pensei, eu vou ter que fazer qualquer curso, pelo menos para dizer que eu sou formada em alguma coisa. E aí eu fui fazer segurança do trabalho, que eu nunca exerci na minha vida. Tudo a ver com artes, né? Exatamente. Mas é isso, porque a minha mãe tinha uma colega que talvez podia me indicar num trabalho e tal. Eu falei, tá bom, vamos aí. E aí, nesse período, eu estava trabalhando com telemarketing, e aí não aguentei. Depois eu fui trabalhar na JAM, de auxiliar administrativa. Aí eu fiquei bastante tempo na JAM mesmo, 5 anos. E aí, quando eu saí do curso de segurança do trabalho, eu ainda fiquei um tempo longe do teatro. Então foi isso, eu saí do teatro para fazer o curso de segurança, e aí eu só voltei depois que eu terminei o curso, e aí eu entendi que eu não conseguiria viver sem. Eu falei, não, tudo bem, já entendi, eu tenho que ter algum vínculo com a arte. E aí eu só assumi esse lugar de, vou ser atriz lá para 2017 mesmo, porque foi quando eu entendi que eu teria que ir. Aí eu comecei a ir mais para São José dos Campos, porque lá que tinha mais cursos, né? Aí eu fui fazer o Teatro da Rua Elisa na época. Aí eu tive aula com o Fernando Rodrigues, que embora seja de Jacareí, na época ele dava aula lá. E o Fernando também foi uma das primeiras pessoas que me deu um start, assim, de... olha, ia ser legal se isso virasse um projeto, isso que você está pensando, não sei o quê. Então, quando eu fiz a peça com o Fernando, foi quando eu falei, não, vou investir nisso. Aí, fui indo. Em 2019, eu criei o projeto Conte-me Seu Sonho e Ganhe um Livro. Foi um projeto, assim, que eu acho que me deu uma grande visibilidade, porque até então eu tinha a sensação que as pessoas não me enxergavam como artista mesmo. E aí, quando eu botei a cara, que eu fui pra feira, né? Claro, a Academia de Letras me ajudou mais uma vez, né? Acabou que a gente se cruzou e aí fui pra feira lá, com o auxílio deles, enfim. As coisas começaram a mudar, foi ficando sério, sabe? Ficando cada vez mais sério. E aí, mesmo que eu não recebia pra estar ali, eu comecei a virar uma referência nisso. Então, foi assim que eu fui caminhando. Você falou no bloco passado da adolescente introvertida que você foi. E aí, no palco, como é que você se comporta? Como é que dá essa virada de chave
de você não ter essa introversão no palco para fazer o seu papel ali de um personagem, enfim, como é que você dá isso? Olha, é bem difícil. É bem difícil mesmo. Porque eu sinto que antes da pandemia eu era uma atriz diferente do que eu sou agora. Porque a pandemia fez com que a gente ficasse muito longe das pessoas, né? Longe dos contatos. Então, quando eu voltei para o palco, de fato, foi para estrear o meu solo, a Terapeuta dos Corações Partidos, e que eu lembro de estar nos bastidores, assim, pronta para entrar no meu solo e pensar assim, gente, eu sou louca, por que eu criei isso para mim? Mas é uma coisa que eu só enfrento e vou, assim. E é uma jornada. Tem dia que é muito fluido, tem dia que é muito bom, e tem dia que eu saio, ai meu Deus, fiz tudo errado. Mas eu acho que é sobre... Eu acho que o teatro, né, as artes no geral, permite que a gente crie uma nova narrativa para o mundo. A arte ela é muito importante. Então, assim, eu sinto, toda vez que eu vou entrar no palco, que eu tenho algo importante a dizer. E eu vou dizer da melhor maneira possível que eu conseguir. Então, é nisso que eu me agarro, para estar no palco e fazer o meu melhor. E é fácil para você decorar? Não. Não é... Como é que você trabalha essa técnica para decorar? Então, o teatro, ele é muito diverso, né? Então, quando eu descobri o performativo, que é um teatro mais, assim, que não necessariamente vai no lugar do decorar, isso foi melhor para mim, porque, assim, é uma dinâmica na qual você joga mais com o público. Então, eu vou mais nesse caminho, sabe? De como eu consigo trazer essa identificação. Eu decoro, sim, eu tenho essa questão de decorar, mas eu também busco lembrar que naquele momento a cena vai acontecer tal coisa e aí eu vou nessa. Queria que você falasse um pouco dessa peça que você citou, a Terapeuta dos Corações Partidos, que fez bastante sucesso aqui em Jacareí também, né? Queria que você falasse dessa ideia, como é que foi a ideia, e falasse um pouquinho da repercussão da peça também. A Terapeuta dos Corações Partidos, então, ela surgiu justamente na oficina do Fernando Rodrigues, né, lá em 2017. Era uma peça que era uma família e tal, e eu era a terapeuta de uma personagem que tinha uns transtornos lá, e era o aniversário dela, enfim. Só que eu era uma terapeuta muito doida, assim. Ao mesmo tempo que eu era terapeuta dessa personagem, eu depois ia lá, jogava tarô pro público. Era um negócio assim, por isso que eu falo, o performativo me permitiu quebrar um pouco essa quarta parede, sabe? Você jogava o tarô de verdade ou era só... Não, era de verdade, mas era brincando também. Sim. Porque é isso, saía o carro lá, por exemplo. Eu lembro muito dessa cena de sair uma carta do carro para um rapaz e eu, você vai embora de carro. Sabe? Umas coisas assim. E, então, era uma terapeuta muito doida. E ela falava, tô vendo aqui nessa carta que você não tá bem no amor. E a maioria das pessoas sempre estão muito ruins no amor. Então, era um tema que pegava muitas pessoas. E aí, a terapeuta, depois disso, ela evoluiu para uma temática que eu senti que era muito minha, que era da solidão da mulher negra. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Eu descobri uma autora chamada Claudete Alves, que escreveu um livro chamado Virou Regra. E a Claudete, ela fez um estudo mesmo na cidade de São Paulo sobre a questão dos casais interraciais. E aí ela foi trazendo outras autoras negras que começaram a moldar a minha forma de pensar e de fazer arte. Então, a terapeuta, ela chegou nessa narrativa falando dessa solidão da mulher negra, mas eu acho que principalmente é sobre como a gente sublimar uma dor. Então, eu tentei buscar, embora eu era muito jovem na época, no sentido de não saber exatamente o que eu estava fazendo, eu estava ali na cara e coragem fazendo aquele solo. O que eu queria era pensar em como que a gente podia sublimar essa solidão e era isso, eu estava sozinha no palco.
Então foi um grande desafio. Ao mesmo tempo também tive uma divulgação maravilhosa, minha equipe maravilhosa. E então, assim, tudo isso ajudou. O título também pegava muitas pessoas. Que realmente, quando eu falava do coração partido, tinha, sim, esse lugar das dores, do amor e tal. Mas também tinha esse lugar de como você encontra a sua força a partir disso. Então, é isso. E eu acredito também que você estava falando do conteúdo da peça, que esses conselhos que você dava aí, do tarô, eu acho que às vezes servia até para você mesma, né? Acho que sim. Sim, muitas vezes servia para mim mesmo. Porque é uma coisa meio de, como você falou que fez terapia também, é uma coisa que ir se descobrindo, né? E se conhecendo também a sua personalidade, também serve para isso, né? Sim, sim. O tarô, ele foi muito importante, assim, justamente porque ele mexe muito nesse inconsciente coletivo, então ele acabava trazendo muitas informações, sim, realmente, o que está por debaixo que precisa vir para a superfície para ser encarado de frente. E você falou, só para a gente fechar esse bloco, você falou da pandemia, né? Que foi para a classe artística foi um pavor, porque não tinha como fazer nada, né? E você falou que foi uma atriz antes e uma atriz depois da pandemia. Como é que foi esse processo de você ficar trancado em casa? O seu pai morreu de Covid. Como é que foi isso para você? Olha, foi difícil, porque em 2020, na realidade, eu ainda era funcionária da JAN, né? Então, eu ainda estava CLT, eu ainda estava, assim, na tranquilidade. No final de 2020, eu fui mandada embora. Aí foi meu primeiro trabalho que eu fui mandada embora. Mas eu fiquei tranquila, embora fosse pandemia e tal, porque naquele período a terapeuta já era uma ideia que eu já estava querendo colocar para frente. E aí abriu a LIC no fim do ano de 2020. E aí eu peguei o seguro e me dediquei a escrever esse projeto para poder realmente ser aprovada e ter alguma perspectiva. Então foi isso, a minha rescisão que acabou ficando. Meu pai faleceu no início de 2021, foi bem difícil, assim, não consegui ir no velório dele, porque meu pai estava em Caraguá. Foi, assim, uma coisa difícil mesmo. A sensação que eu tenho até hoje é que é só uma pessoa que eu acabei perdendo contato. É como se eu não tivesse conseguido realmente registrar dentro de mim essa pessoa que eu perdi, sabe? É isso, é como se ele tivesse sem celular e a gente não se falasse. Então foi um período bem difícil, bem difícil. E a gente perdeu muita gente importante nesse ano, né? Então, assim, eu lembro quando o Paulo Gustavo morreu. Ele morreu uns meses depois do meu pai. E eu lembro, assim, a sensação que eu fiquei de... Cara, como que a gente vai viver? Que lugar é esse, sabe? E eu ser aquela pessoa que criou o Conte-me Seu Sonho, quando eu criei o Conte-me, só falando disso, porque a esperança que eu tinha dentro de mim era tanta que eu falei, não, que isso, a gente vamos empoderar aí, mundo, vamos pra frente. Mas não tinha pandemia. Mas naquele dia, eu lembro quando o Paulo Gustavo morreu, foi uma sensação de morte pra mim também, uma morte de esperança, uma morte de... E aí? O que é a gente agora, sabe? A gente não tinha perspectiva de acabar aquele período, né? Então, E aí eu não consegui captar a LIC de cara também. Então, assim, olha, foi um período que realmente eu acho que foi Deus mesmo segurando minha mão, assim. Tá certo, vamos fazer então mais um rápido intervalo aqui. A gente está aqui, volta daqui a pouco, até já.